preguiça de dar esse tema aqui, a segunda parte, mas como ele é um pouco comprido e Provérbios fala bastante desse tema, então nós vamos para a segunda parte do nosso tema de número 50 em Provérbios. É o último tema de estudo. Nós teremos um bônus hoje à noite. Vamos estudar sobre mulher virtuosa. Bom, e hoje vamos estudar a segunda parte do nosso tema sobre preguiça. Então, Provérbios capítulo 19, Provérbios 19, versículo 15 e também o versículo 24, nós vemos que o preguiçoso, ele acha que dá trabalho até para comer dá trabalho. Eu já dei um testemunho aqui, meia culpa, né? Culpa minha mesmo, preguiça, de que às vezes eu ficava relutante de comer uma laranja, porque tinha que descascar. Mas o Joãozinho falou que não precisa nem descascar, né, Joãozinho? Então isso daí mostra que ele também é preguiçoso, né? Nós queremos sempre as coisas mais fáceis, né? Alguém já falou que nós temos um maxilar muito fraco na nossa sociedade. E o nosso maxilar vai enfraquecendo cada vez mais, porque a gente come praticamente papinha, né? Mas há culturas, vocês devem saber disso, que descascam coco seco, por exemplo, no dente. A gente tem dificuldade até de comer o coco em pedaço. Ele vai cansando o maxilar da gente, né? Até se a gente ri muito, começa a doer o maxilar. Então nós somos uma sociedade do fast food. Fast food quer dizer comida rápida. Nós somos assim. Então nós temos uma dificuldade também, até mesmo com a alimentação. Alguns alimentos dão meio que uma preguiça de comer, né? Não porque ele não seja gostoso, mas porque dá um trabalho para fazer, ou para descascar, ou para preparar. Provérbios 19, 15, alguém pode ler? A preguiça faz cair no fome, e o ocioso passará fome. Então, o ocioso é aquele que não faz nada, o preguiçoso, ele padece fome. E também, versículo 24. O preguiçoso põe a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar à boca. É muito longe, né? Do prato até a boca, muito longe. Então aqui é uma maneira exagerada que o escritor, né, de Provérbios tem para falar como que a preguiça nos afeta. Como a preguiça faz com que a gente deixe até das coisas necessárias para nós, como alimentação de qualidade. Mas você precisa planejar e mãos à obra. Você nunca vai começar. A família está fazendo italiano ainda? Parou, né? Tá certo. Mas não vamos julgar vocês, tá? Mas não é fácil. Não é fácil você colocar um projeto num mecanismo, fazer funcionar. No começo é uma maravilha, a gente vai com ânimo total. Mas eu gostaria de dizer também que nem tudo é preguiça. Às vezes nós confundimos cansaço com preguiça. Uma dona de casa está com uma preguiça. Não, você não está com preguiça, você está cansada mesmo. Porque olha o que você já tem feito. Cuidado da criança, lição de casa, mandar para a escola, trocar, dar banho, fazer comida, limpar, passar. Já deu uma canseira. Então, cansaço é diferente de preguiça. Então, às vezes, nosso corpo está pedindo um relax. Nós precisamos descansar um pouquinho. Mas o preguiçoso vai dizer, eu estou muito cansado, né?
Mãos à obra. 20, versículo 4. Você tem que empurrar às vezes. Planejar e arregaçar as mangas e trabalhar. 24. O preguiçoso não há a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha nada. Ele não acha porque ele não trabalhou duro antes para preparar. Nós temos feijão aqui. Eu fico imaginando o trabalho que deu para preparar a terra, plantar, esperar, aguardar a chuva, talvez capinar do lado por causa do mato que vai crescendo, e depois colher, e depois ensacar. E então dá trabalho essas coisas, mas isso mostra o caráter. Pessoas que planejaram. Correr contra a chuva, porque o feijão das águas é muita chuva, você tem que correr para que ele não molhe no terreno, para não brotar. Sim. Então é uma correria realmente, principalmente a plantação de agora, né? Mostra o caráter, mostra que é uma pessoa que planeja, uma pessoa que executa, uma pessoa que conclui. Então nós precisamos aprender muito, não apenas a planejar. Tem pessoas que são boas de planejamento, mas péssimas de execução. E tem pessoas que são ótimas de execução, mas não planejam. Então acabam trabalhando dobrado, triplicado, por falta de um planejamento. Então o planejamento, execução e conclusão estão muito ligados à diligência, ou seja, ao trabalho duro. 20, versículo 13. Se você não o sono, acabará pobre, não tem os olhos abertos e terá fartura de alimento. É só abrir o olho que fica rico? É uma maneira de dizer que se você ficar dormindo, você não vai conseguir executar os seus planejamentos, se é que você tem algum. Então é necessário nós trabalharmos, planejarmos. Então há sim diferença entre cansaço e preguiça, doença e preguiça. Às vezes a pessoa está doente, às vezes ela está carregando alguma deficiência física, alguma limitação física. Então há pessoas que inclusive precisam da ajuda de outros trabalhadores, pessoas que trabalham para ajudarem essa pessoa. O preguiçoso, ele morre querendo. Ele sempre quer, mas ele acaba morrendo e só desejando, porque ele não trabalha. 21, 25, alguém pode ler? Desejo do preguiçoso mata, porque as suas mãos recusam-se a trabalhar. Morreu do quê? De desejo. Morreu desejando. O desejo o matou. Uma cobiça tão grande no coração de querer aquilo, mas nunca fazer nada. Isso acontece com o lavrador, isso acontece com o escriturário, isso acontece com o pedreiro, acontece com o da linha de produção de uma indústria, isso acontece com o leitor da Bíblia, com missionários, pastores, professores, acontece com todo mundo. As pessoas ficam desejando, as pessoas, em vez de colocar um planejamento e executar, elas não fazem isso, elas ficam só desejando, um dia eu vou ler a Bíblia toda. Não é tão difícil assim, a Bíblia tem 1.200 capítulos. 1.200 capítulos não é infinito, dá para você ler a Bíblia toda. Inclusive, eu tenho falado isso, que um crente com mais de 3 anos de convertido e ainda não leu a Bíblia toda é preguiçoso. Ô pastor, que isso? Então, se é algo importante para a vida dele, não é? Agora, se ele está há 20 anos na igreja e nunca leu a Bíblia toda, então ele já está morrendo de tanta preguiça. Você precisa ler a Bíblia. Se a palavra de Deus é a palavra de Deus para você, e você crê nisso,
Então por que você não ouviu tudo que Deus tem para falar? Nós não admitimos não ir até o fim. Tem filme ruim que a gente começa e fala assim, o filme é ruim, deu 10 minutos, 15, só está piorando. E às vezes você vai até o fim só para não perder tudo o que aquele filme, aquela história está querendo contar. Agora, a palavra de Deus, que não é nenhum filme ruim, é a palavra de Deus que transforma vidas. Você não quer ouvir o que ele diz até o fim? As desculpas do preguiçoso são as mais improváveis. Vamos ler Provérbios 22, versículo 13. 22, 13. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Em Israel havia leões, leões da montanha, leões selvagens, e eles precisavam mesmo prestar atenção nisso. Por exemplo, o povo de Israel, quando sai do Egito, aquela multidão de talvez 2 milhões de pessoas, eles poderiam ir por um caminho na Filístia, pela Filístia, que demoraria 10 a 11 dias. Mas Deus faz com que eles passem pelo deserto. E era para passar então algum tempo. Eles passaram um pouquinho mais, do tempo que precisavam, porque 38 anos eles ficaram rodando. Então era para eles gastarem uns 2 anos. Mas eles gastaram mais tempo por desobediência, rodando lá nas regiões de Cades Barneia, 38 anos. Mas digamos que fossem 2 anos, 10 anos para eles chegarem à terra prometida. Deus queria que fosse assim, e ele explicou por quê. Claro, ele queria mostrar o que havia no coração de cada um deles. Mas a outra razão, uma razão logística, prática, é que Canaã era um lugar com muitas feras. E ele queria então que aqueles povos que ficaram ali durante 420 anos, aqueles povos fossem colocando essas feras às margens, nas florestas, e que as cidades, as muitas cidades que havia ali, que essas cidades fossem mais urbanizadas, sem animais. Quanto aos inimigos, porque tinha as feras, as bestas feras, mas também tinha os inimigos humanos. Os inimigos humanos, Deus daria um jeito de mandá-los embora, inclusive mandando enxame de abelha. Imagina Deus mandando uma cidade toda embora, correndo de vespas. Deus faria isso. Então, Israel, a Palestina, o Canaã, era um lugar com muitas bestas, chacais, hienas, leões. Então havia sim esses animais perigosos. Mas é claro, não é sempre que tem. Por exemplo, praias, algumas praias têm tubarões. Meu filho morou lá em Recife, numa praia que era praia de tubarões. Não podia tomar banho ali porque corria o risco. Então tem lugares que tem algum risco maior. Mas o preguiçoso, ele pega a generalização e faz uma especificação. Ou seja, ele pega algo grande, tem um leão em Israel. E aí ele diz que tem leão hoje. Tem leão sempre que eu vou sair de casa para trabalhar. Para outras coisas não, mas para trabalhar tem leão. E é por isso que ele não vai trabalhar. Então são as desculpas mais esfarrapadas que as pessoas têm. É muito perigoso sair na rua, um carro pode me atropelar. Sim, é um risco, mas você toma cuidado, ora a Deus e vai adiante. Então, se nós não fizermos tudo aquilo que oferece um risco, nós não vamos fazer nada,
Não, eu não vou porque está chovendo. Então, as pessoas já pensaram em chuva e como se proteger delas, um guarda-chuva. Então nós temos perigos, mas nós temos maneiras também de driblar o perigo. Mas o preguiçoso não, ele pega algo geral e coloca para o dia a dia dele para dizer que não dá. Não vou trabalhar, porque o Brasil é um país muito injusto, paga muito pouco aos trabalhadores. Não é mentira não, é verdade isso. Mas então, não trabalha, da onde que vem o dinheiro? É melhor pingar um pouquinho, de pouquinho, do que você não trabalhar. Então o preguiçoso tem as desculpas improváveis. Mas o que que ele quer? Ele quer comer, beber, dormir e morrer. É isso que ele quer. Ele está bem assim. Vamos ler 23, 21. Alguém pode ler? Porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos do homem. Então, esse que esbanja com comida sempre, né? Sempre comprando comida, é muito mais caro do que fazer, né? Ele vai ficar pobre, gastando com cerveja, bebidas e festas e tudo mais, vai ficar pobre, a não ser que entre muito mais do que esses prazeres que ele tem. E também não trabalhar vai deixá-lo pobre, ele vai se vestir de trapos, ou seja, não vai ter dinheiro nem para comprar uma roupa, porque ele não trabalha. Agora, é um outro problema também, aquele que trabalha e se gasta tudo com roupa. Então a palavra de Deus diz que tem que ter um equilíbrio nas coisas. Seja a vossa moderação conhecida de todos. A gente já percebe se uma pessoa é moderada, equilibrada, ou se é uma pessoa exagerada para algum lado. E o preguiçoso é exagerado para o lado de descanso. Ele exagera no descanso. Vamos dar um passeio didático, um passeio que nos ajuda. Vamos passear pelas redondezas onde mora o preguiçoso. Vamos lá? 24, 30. Alguém pode ler? 24, 30. Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Então nós estamos passeando na fazenda dele. Mas ele é preguiçoso, tem uma fazenda, ele ganhou, né? Herança. Tá aí. Agora nós passamos naquilo que foi deixado para ele. Como que é esse campo? Versículo 31. Havia espinheiros por toda parte, o chão estava coberto de ervas daninhas e o muro de pedra estava em ruínas. Então, às vezes, você começa a relaxar na sua casa e começa a deteriorar tudo. Você precisa, então, começar a separar um pouco do orçamento. Se não dá tudo de uma vez, vai aos poucos, né? E vai comprando uma tinta, vai capinando aqui, vai cortando a grama, o mato e vai melhorando o seu ambiente, seu lugar de viver, seu lugar de ficar. E ele está aqui numa situação em que nos ensina. A gente aprende com o erro dos outros. E o que nós estamos aprendendo? Que um lugar precisa ser limpo. Onde nós vivemos precisa ser limpo. Precisamos ser organizados. Imagina você fazer uma comida bem jóia na sua casa, né? Bem tudo bonito, tudo organizado, a mesa bonita, mas em volta da sua casa tudo bagunçado. Não dá nem apetite. Depende, né? O preguiçoso ele vive de qualquer jeito. Mas a palavra de Deus gosta de mostrar que o ser humano precisa ser asseado. Asseado. Eu imagino Jesus um homem limpo, um homem organizado.
Até quando ele ressuscitou, a Bíblia diz que o lenço, o sudário, né, que eles tinham assim no rosto, o sudário, todo trabalhador, eles colocavam no rosto dele quando sepultavam. Quando ele ressuscitou, aquilo estava dobrado e colocado à parte. Igual a cama dos adolescentes, né? Da corda. Tudo dobradinho, dá para jogar ping-pong lá em cima da cama. Versículo 32. Que tendo eu visto, não é no 24? Não, é 32 mesmo. Obrigado, pode ler. Que tendo eu visto e considerei, e vendo, recebi instrução. Aprendi vendo, aprendi considerando. Você não precisa julgar as pessoas, você não precisa ficar falando, oh, mas que relaxo, hein? A sua casa, seu carro e tudo mais, você não precisa. Você pode ver, observar e fazer o contrário. E quem sabe, o preguiçoso começa a ver, fica envergonhado e começa também a imitar. Vai todo mundo lavar carro hoje. Não adianta, na época de chuva não adianta. Oh, uma boa desculpa, né? Fogão, escorrendo gordura. Não vou mais adiante nisso não. 33. Um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como ladrão. A miséria atacará como um homem armado. Então você não precisa ter inimigos, ladrões, você mesmo está acabando com você, quando você é preguiçoso. Então o que ele faz? Ele dorme, ele boceja. Não é pecado bocejar não, tá? Mas ele está cruzando o braço, está deitando um pouquinho, como se diz, acorda para cuspir, depois dorme de novo, e assim a pobreza vai solapando, vai arrancando dele os bens, aos pouquinhos. Não vou trabalhar hoje, principalmente quem é autônomo. Quem é autônomo, né? Está chovendo, está frio, não está legal, hoje meu estômago não está muito bem. O autônomo, ele pode ter um grande problema de sempre deixando para lá. Só que se você ganha por dia, por hora, o que vai acontecendo? Vai diminuindo. Ou então, a ponto de alguém, um contratante, não ter ânimo mais de te contratar. Chega. Ele vem um dia de pagamento, então ele recebe o pagamento, aí fica uns 10 dias sem vir. Tudo isso vai solapando, vai tirando os seus rendimentos, vai tirando sua clientela. Por isso, então, mesmo o autônomo, ele sabe, eu tenho que abrir no horário, fechar no horário ou mais, porque eu preciso manter a minha clientela. Clientes são exigentes, o freguês sempre tem a razão, é assim que funciona. Se não está legal, vende tudo aí e vai trabalhar de empregado, às vezes é mais vantagem. Então, para quem é preguiçoso, ser autônomo não é bom, não é bom, porque todo mundo é empregado, o autônomo é mais empregado do que todo mundo, não é Joãozinho, João Escapim, né? Você acaba sendo mais empregado ainda. Às vezes você não consegue nenhum feriado, uma época, umas férias, não, você está lá, tem que trabalhar. Então aquele sonho, você é um empreendedor, você vai ser empregado.
Você era empregado de um patrão, agora você é empregado de um monte de cliente. Todo mundo manda em você. Então, meus irmãos, o preguiçoso, ele nos ensina muito. E nós temos que ver, observar e aprender. Só que ele é esperto, né? O preguiçoso é esperto, é dorminhoco. E se já não bastasse a preguiça que irrita qualquer um, Provérbios diz que é como mandar um preguiçoso fazer uma coisa, é como vinagre no dente e fumaça nos olhos. É irritante. É irritante. Você acaba falando, deixa que eu faço. Não é? Agora, pior, se é que tem pior do que um preguiçoso, é que preguiçoso também é arrogante. É cheio de papo, cheio de conversa. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ele tem uns projetos mirabolantes. Faz nada, mas tem um projeto. Provérbios 26. Provérbios 26, versículo 13. Essa desculpa? Ainda com essa desculpa, né? Versículo 14. Como a porta se devolve nos seus rombos, assim o preguiçoso no seu meio. Gonzo é borboleta. Sabe, na porta não tem aquela borboleta? Ela vai. O preguiçoso é assim também. Um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Ele vira, né? Porque dói o quadril ficar de um lado só. É igual espetinho de churrasco, né? Tem que ficar virando. Então assim é o preguiçoso na cama. Já dormiu tudo que tinha para dormir? Não tem mais. Não dá mais para dormir. Levanta. Não, mas ainda estou cansado. Mas começa a movimentar o esqueleto que você vai ver. Logo pega no tranco. É assim. Mas ele fica, né? Alguém tem experiência de ficar na cama? Conta aí pra gente como é a experiência. Tem, seu Dionísio? A minha é que deu 6 horas, se eu não levantar, meu corpo fica doendo. Eu tenho que pular, porque eu Aí não vai. consigo ficar. Também vai lá 9 horas, está dormindo, né? Igual um passarinho. 9 horas, tchau. Certo. Versículo 15. O preguiçoso coloca a mão no gato, mas acha difícil demais levá-lo de volta. Está com anemia, parece, né? Não dá ânimo. Versículo 16. Mais sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. Isso aqui é que é irritante. Ele ser preguiçoso, ele está acabando com a vida dele, é uma coisa ruim. Mas ele querer saber mais do que um trabalhador, você nem sabe o que é acordar às 6 da manhã e só acabar suas atividades 10 da noite. Você nem sabe o que é isso, agora quer ensinar aos outros como trabalhar. Então, o preguiçoso é mais sábio para quem? Para ele mesmo. Ele acha que é mais sábio, aos seus próprios olhos, do que 7 homens que sabem responder bem. 7 homens sábios mesmo. Então a arrogância do preguiçoso também é irritante. E 28, 19, ele sabe sonhar bastante, mas trabalhar mesmo não. 28, 19. Quem trabalha com dedicação tem fartura de alimento, mas quem corre atrás de fantasias acaba na miséria. Atrás do quê? Fantasias. Em outra versão diz atrás de vadios, vagabundos, né? Porque essas pessoas têm um monte de sonho. E às vezes nós até nos admiramos, como que há vadios que gastam uma fortuna com som. O carro dele até fica pulando, né? Você vê dentro, quem é? Um moleque que está lá dentro. Puxa, já ganhou bastante dinheiro, porque quanto custa um som daquele para equipar um carro daquele? Mais que o carro dele. Mais que o carro dele. Aí rebaixa o carro, coloca aquelas liga leve, né?
uns 10 mil só de roda, no mínimo. Então você fala, poxa, um trabalhador não consegue gastar dinheiro com essas coisas. Como é que... Deve ter pai rico, né? Deve ser um pai que está estragando a vida do moleque. Eu me lembro uma vez que eu trabalhava numa empresa, né, de exportação de cereais, e os gerentes, o presidente, eram todos estrangeiros, pessoas bem ricas que vieram para o Brasil para fazer dinheiro mesmo. E apareceu o filho do presidente lá, o presidente é um alemão, apareceu o menino lá vendendo cabide para os funcionários, os cabides ajeitados de plástico, né? Aí ficava aquele comentário, o filho do presidente vindo vender cabide. Mas foi uma filosofia que o pai deu para ele. Você vai ter que fazer seu dinheiro também. Claro que ele ia sustentar, mas você tem que fazer seu dinheiro. Como o João falou aí, né, João? Você ia para o mercado vender coisas, né? Então não é porque é rico ou pobre. Essa não é a questão. Um dia eu quero ganhar tanto dinheiro que não preciso mais trabalhar. Essa é a mentalidade de um preguiçoso. Porque ricos não param de trabalhar. Pobres que ficam sem trabalhar muitas vezes. Não tem mais motivação. Então há muitos milionários que ainda acordam às 6 da manhã, né? E vai para trabalhar. Ele precisa de dinheiro? Ele não precisa mais daquilo. Mas ele constituiu a vida dele no trabalho. Então há um perigo disso. Claro que há doenças do trabalho também. Por exemplo, ergomaníaco. Maníaco é doente, né? Ergo é trabalho. Doente por trabalho. Ele não consegue, por exemplo, se ele está em umas férias, deitou numa rede e fica se sentindo culpado, porque ele tinha que estar trabalhando, não ali. Então tem tempo para tudo, a palavra de Deus diz. Tem tempo para descansar, tem tempo para nós darmos uma pausa nos nossos projetos, até mesmo para ter uma energia criativa, você pensar coisas boas de projetos, mas fica despreocupado. A maioria não tem esse problema. Muitas pessoas são preguiçosas mesmo. Então na área espiritual, meus irmãos, se você tiver preguiça, você não sai do lugar. Não é uma reunião de oração que você pede oração, ora pela minha vida, para que eu seja um servo fiel, santificado, útil para o trabalho do Senhor. Em nome de Jesus, amém? Agora eu já sou um servo útil, santificado, trabalhador. Não é assim. Você precisa ler, você precisa praticar, precisa conviver, precisa aceitar responsabilidades, desenvolvê-las. É assim que se faz um servo do Senhor. Fala. Meu tio tinha uma tática de descobrir se o cara era preguiçoso lá no Nordeste. Ele falava assim, chegava na casa do bar, ele não tivesse nem um pé de couro plantado em volta da casa dele, ele falava, esse cara é preguiçoso, esse não presta. Não tem um pé de couro plantado em volta da casa dele para saber que é preguiçoso. É o contexto da agricultura, né? Verdade. Eu queria convidar vocês, como uma ilustração de tudo que nós estamos falando, para dar uma olhadinha no rei Ezequias, 2 Crônicas, capítulo 30. Segundo livro das Crônicas, capítulo 30. O contexto aqui, meus irmãos, é que o povo de Israel, por causa da idolatria, por causa do relaxo, por causa da preguiça, o povo deixou de comemorar a Páscoa, uma celebração tão importante, que quer dizer a redenção ou a fuga do povo de Israel do Egito. Eles deixaram de ser escravos, então eles tinham que comemorar a Páscoa, a libertação. Como nós, por exemplo,
Nós fomos libertos do pecado através da justiça de Cristo Jesus, que morreu na cruz por nós, e nós celebramos a ceia do Senhor. Nós lembramos disso. Seria como não mais celebrar a ceia do Senhor, no contexto desse. Já pensou uma igreja, sei lá, 20 anos, nunca tomou a ceia do Senhor? Ou só algumas vezes? Por que não? Eles tinham que relembrar. E o rei Ezequias, quando ele viu que isso não estava acontecendo mais, ele falou: não, precisamos voltar. Ezequias e Josias foram 2 reis não preguiçosos. Falaram: não, nós temos que voltar a praticar essas coisas. Então eles planejaram. E eu queria dar para vocês um fluxograma, quer dizer, uma lista de coisas que ele fez. Dá uma olhada em cada item dessa lista que o rei Ezequias preparou e executou. Se um preguiçoso conseguiria fazer isso? Não dá. Então isso mostra que o sucesso no trabalho profissional, acadêmico e também espiritual, ele acontece porque há pessoas diligentes, não pessoas negligentes, pessoas preguiçosas, mas pessoas trabalhadoras. Vamos ver o que ele fez? É o capítulo 30, nós não vamos ler, eu vou mencionando, tá bom? E os irmãos vão encontrando. Em primeiro lugar, ele escreveu uma carta. Você acha que escrever carta é fácil? Tenta escrever uma carta. A gente nem consegue mais escrever carta. É tudo mensagem instantânea, mensagem rápida. Mas antigamente havia pessoas que escreviam cartas. Eu quero citar a irmã Beth Templeton, que é uma bênção para mim, desde a época em que eu escrevia a carta. Porque missionários precisam escrever cartas. E a gente escrevia cartas à mão, alguns datilografada, né? Mas a irmã Beth Templeton até hoje escreve cartas à mão. Ela senta na escrivaninha dela e pensa na pessoa, um mantenedor, um auxiliador na obra, e ela começa a escrever. Escreve uma carta, fecha, coloca no envelope, vamos para outra. Me dá preguiça só de pensar. Alguém ainda fechando o envelope. A banda de pacote do correio. É impressionante isso. Então ele escreveu cartas, muitas cartas. Ele fez reuniões. Então, versículo 1, ele escreveu cartas. Encontrou aí? Ele mandou mensageiros, correio, né? Mandou essas cartas. Versículo 2, ele fez reuniões. Quem é que gosta, ama, adora reuniões? Dá uma preguiça. O João da Ótica gosta, né? Ele já marcou uma para segunda. Já tem segunda-feira. Dá uma preguiça. Reunião, reunião todas são a mesma coisa. Fala e não dá em nada, né? Nunca resolve nada. Se tiver muito difícil, a próxima reunião a gente resolve. Não é assim? Mas ele fez reuniões com príncipes, com um monte de gente, todo mundo querendo falar alguma coisa. Ele passou um pregão. Sabe o que é pregão? Não é um prego grande, não. Pregão é um passar para o outro. E ele é responsável então para enviar uma mensagem e outra, cada distrito, cada cidade, todo mundo vai saber. E ele era o organizador de tudo isso. Está no versículo 5. Não tem um pregão aí? Ele congregou multidões em Jerusalém. Tenta fazer um evento. Alguns aqui talvez já foram responsáveis por alguns eventos, ainda que seja uma refeição na sua casa, em que você vai receber 2, 3 pessoas. Não dá um trabalho? Você preparar tudo. E ele convocou então gente de todas as cidades para virem em Jerusalém.
um grande evento. Isso está no versículo 13. Tem aí, não tem? Juntou muito povo para celebrar a Páscoa. Outra coisa que ele fez que deu trabalho, ele mandou limpar os altares. Não é limpar de ilustrar e deixar bonito, não. Jogar fora, destruir, entulhar, carregar, mandar embora, passar uma máquina ali, passar uma enxada, deixar plantar grama lá. Nós não queremos mais esses altares aqui. Então ele mandou destruir os altares. Ou altar idólatra, ou altar para Deus mesmo, mas não era ali para celebrar sacrifícios, ter um lugar certo. Então ele mandou limpar. Isso está no versículo 14. Tiraram os altares. Ele organizando tudo isso. Ele sacrificou holocaustos. Eu não sei se alguém já carneou aqui algum animal, se alguém já matou, já limpou. Hoje a galinha já vem limpa, né? O senhor limpa ainda? Não, hoje você vai no mercado, né? Tá tudo limpo. Aí você abre lá o abdômen da bicha, tem 3 pés, né? Você fala, que galinha é essa aqui de 3 pés? 2 pescoços. Então hoje você vai no mercado, você compra as coisas, mas eles tinham que sacrificar, limpar e esquartejar e fazer da maneira certa. Isso está no versículo 15. Eles imolaram, sacrificaram. Ele orou ao Senhor, versículo 18. Mas orar é fácil. Por que a gente não ora? Orar dá preguiça, gente. Quem aqui não tem preguiça de orar? É mais fácil fazer do que orar, parece. Mas ele ora por eles. Ele também celebrou as festas da Páscoa. Páscoa não era uma festa só. Ela vinha com uma outra festa dos pães asmos. Era uma festa de uma semana, dava trabalho isso daí. Aí está no versículo 21. Celebraram, aqui olha, a festa dos pães asmos por 7 dias. E o rei tinha que estar lá. Às vezes você tem que fazer sala para as pessoas. Já fez sala para pessoas? Isso cansa. Você tem que estar naquele evento, você tem que mostrar a sua cara ali, você tem que estar sempre de bom humor, animando as pessoas. O preguiçoso já teria desistido disso daí. 7 dias, vai no acampamento para você ver, o 3º dia você não aguenta mais. Tem que levantar, tem as atividades. E lá estava o rei Ezequias. Ele discursou ao povo. Discursar dá trabalho, cansa. Versículo 22. Ele falou ao coração dos levitas. Comeram por 7 dias, ofertas da festa, trouxeram ofertas pacíficas, renderam graças ao Senhor. Meus irmãos, até o trabalho para Deus começa a cansar. Se você tem uma atividade na obra do Senhor, muitas pessoas falam, que bênção, que você não trabalha, né? Você pode dedicar ao Senhor o tempo todo, você não trabalha. Não, é um trabalho. E é um trabalho que começa a ficar enfadonho. Se não houver aquela renovação do Espírito na sua vida, começa a cansar, preparar discursos, palestras, estudar, discursar, pregar, começa a ficar cansativo para algumas pessoas. Precisa ter a renovação do Senhor. E ele apresenta alguns animais para o sacrifício. Alguém me fala a quantidade? Versículo 24. 1000 novilhos, 7.000 ovelhas. Depois 1000 novilhos de novo, 10.000 ovelhas. Começa a cansar. É sacrifício para todo lado.
E aquela rotina, um preguiçoso não entra num projeto desse, porque ele já sabe que vai dar muito trabalho para ele. Ou ele desiste. E finalmente, ele recebeu estrangeiros para a festa. Gente de todo lugar. Versículo 25. Alguém pode ler? E toda a Assembleia de Judá se regozijava com os sacerdotes e com os levitas e com todos os que haviam reunido vindos de Israel, inclusive os estrangeiros que viviam em Israel e em Judá. Um monte de gente, mais os estrangeiros e tudo mais. Então vocês viram, eu citei aqui 10 ou 11 ações de Ezequias, como aquilo deve ter dado trabalho. Então eu não sei quais são os projetos da sua vida, mas eu já te adianto, vai dar trabalho. Precisa dedicação, precisa tempo, não pode ter preguiça. Deus abençoe os irmãos. Eu sei que vocês já são muito trabalhadores naquilo que vocês fazem, e não esqueça de incluir no seu trabalho a obra de Deus, o serviço de Deus. Senão você é muito trabalhador para o mundo e preguiçoso para a obra de Deus. Vamos orar. Nosso Deus, agradecemos pela Tua palavra, pelo exemplo que nós temos observando aos preguiçosos, para nós aprendermos a não sermos assim. Mas o exemplo que nós temos também no rei Ezequias, como foi trabalhador, como foi planejador. E nós agradecemos porque nós também temos alguns projetos. Ajuda-nos a levarmos adiante, para a Tua glória e com a Tua ajuda. Em nome de Jesus. Amém. Amém.